Olá, telespectadores da TV Ativa do Araripe. Eu sou Mária Ferreira e estamos chegando com mais uma edição extraordinária do Totalmente Versátil. E hoje nós vamos conversar um assunto bem sério. Então se prepare, porque hoje é dia de falarmos sobre conselho tutelar. Você tem alguma dúvida? Vai esclarecer essas dúvidas a partir de agora no nosso Totalmente Versátil. Dia 10 de janeiro de 2024, os conselheiros tomaram posse. Temos novos conselheiros e temos também os veteranos. E aqui no nosso estúdio hoje nós recebemos dois que estão começando nessa trajetória e uma que já é veterana e, diga-se de passagem, a primeira, aliás, a única mulher no conselho atualmente. Nós iremos conversar com Amon Nunes, Carlene Ramos e Charles Santos. Sejam bem-vindos ao nosso Totalmente Versátil. Vou começar aqui cumprimentando as mulheres, né? De mulher para mulher. Carlene, seja bem-vinda ao nosso Totalmente Versátil. Cumprimentando aqui toda a equipe aqui da TV, cumprimentando os espectadores que estão nos assistindo. E como você disse, eu hoje sou a única mulher do conselho e preciso representar bem essas mulheres. Estou aqui pronta, preparada e com vontade, como diz o vaqueiro. Muito bem. Amor, seja bem-vindo também ao Totalmente Versátil aqui na TV Ativa do Araripe. Muito obrigado, Mária. Quero uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Ativa do Araripe. Dizer que é uma satisfação estarmos aqui mais uma vez. Estivemos durante o período eleitoral e estamos aqui agora para conversar com a população de Araripina. Muito obrigado. A gente que agradece. Charles, seja bem-vindo você também ao nosso Totalmente Versátil aqui na TV Ativa. Boa tarde, Mária. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse momento. Boa tarde. Eu queria cumprimentar aqui os nossos conselheiros que hoje estão ausentes, que é Fábio Oliveira e Amon e Filemon. E é uma satisfação mais uma vez estar aqui para a gente conversar um pouco sobre essa nova gestão, as nossas tarefas aqui para frente, as atribuições, enfim, e deixar a sociedade a par desse novo colegiado. Muito bom. Falando nesse novo colegiado, dia 10 de janeiro teve a posse, né? E aí os novos conselheiros chegaram para compor essa nova equipe, né, de trabalho e logo em seguida teve também a eleição interna para coordenador. Eu queria que você, Amon, falasse um pouquinho a respeito de como foi essa eleição. Eu sei que eu vou já adiantar para os nossos telespectadores que o coordenador é você, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dinâmica de como foi a eleição interna para coordenador do Conselho e o que você espera aí à frente como coordenador. Bem, nós tivemos uma eleição interna onde os 5 que fazem parte do colegiado têm direito a voto e nós obtivemos a maioria com o voto de confiança de Carlene e de Charles e assim sendo ganhamos a eleição e à frente da coordenação do Conselho Tutelar de Araripina o meu anseio e desejo é que o colegiado se una cada vez mais e que todas as decisões sejam tomadas em colegiado, né? Diferentemente da gestão passada, em que de maneira unilateral eram tomadas as decisões, chegava um convite para uma palestra, para que os conselheiros se fizessem presente e não era repassado. E nosso desejo não é esse. Hoje foram convidados todos os conselheiros para que aqui estivessem. Fábio acompanhou o pai em um exame e Filemon não compareceu, mas coloquei a mensagem lá no nosso grupo do colegiado convidando todos. Antes de vir aqui, nós estivemos na formação dos professores do município, na Escola Eduardo e também na Luzanira Ramos, onde fomos salientar essa importância da parceria do Conselho Tutelar com a educação de Araripina, com os professores que estão lá na ponta, que têm o contato com as crianças e adolescentes, que podem sentir em algum momento que um direito de alguma criança ou adolescente foi violado e que acione o Conselho Tutelar para que a gente possa
dar encaminhamento às ações para resolvermos o problema. Agora eu vou me direcionar a Carlene, porque você já é veterana, né, nessa jornada, essa jornada que é um tanto quanto árdua, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua função enquanto conselheira, contasse um pouquinho do dia a dia do conselheiro, porque muitas vezes as pessoas olham para o conselheiro e pensam assim, não, o conselheiro é um bicho-papão, o conselheiro é aquela pessoa que vem para resolver também o problema da família, e o negócio não é por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que você já tem um pouco mais de experiência do que os dois que estão chegando agora no conselho. Bem, o conselho, assim como diz a lei, nós somos um colegiado, certo? Resolver os problemas, a gente tem uma rede de proteção. Essa rede, ela é composta não só pelo Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, o Juizado, o CREAS, o CRAS, Assistência Social. São diversos órgãos, saúde, educação, principalmente saúde e educação, são órgãos importantíssimos, né? Que através principalmente da educação da saúde, dos agentes de saúde, chegam a nós diversas situações. Então, nós precisamos, como eu falo agora, essa palavra nós é muito importante. No Conselho Tutelar, principalmente, colegiado, não existe a palavra eu, certo? Nós precisamos usar e ser a palavra nós, assim como também na rede de proteção, né? Nós somos essa rede que temos que estar juntos, de mãos atadas, para que as coisas aconteçam. O Conselho Tutelar sozinho, ele não consegue fazer nada, tá certo? Até porque nós não somos órgãos, nem somos executores de nenhuma, vamos dizer, a gente não executa serviços. Nós, conselheiros, solicitamos serviços. Então, no mínimo, para poder a gente ir uma situação, para tentar resolver uma situação, seja o que for, se for referente ao Conselho Tutelar, no mínimo tem que ir 2 conselheiros, tá certo? Nunca um. Nunca eu, Carlene, Fábio, Filemon, Amon, não. Não existe isso aí, tem que ser nós, a palavra é nós. É desafiante o trabalho no conselho, mas assim, precisa gostar do que se faz, precisa ter realmente, além da gente ter capacitação, ser capacitado, estudar todo dia, porque sempre está saindo leis novas, a gente precisa principalmente gostar do que faz, né? Fazer a diferença e ter o senso de quanto é a responsabilidade de um conselheiro. A responsabilidade é muito grande. E eu, principalmente agora, por ser a única mulher do conselho, eu acho que eu tenho um olhar como mulher, um olhar diferenciado, um olhar de mãe, né? Mas a mãe, hoje, a gente tem que saber a hora de apertar, a hora de passar, né, a mãozinha na cabeça, tem que saber a hora certa para tudo. O tempero certo. Tudo tem o tempero, né? Você colocar o mais, o menos, né? Se salgar demais, de menos, mas tem que saber a hora certa para tudo. Muito bom. Charles, menos de um mês aí da posse, você já começou a sentir o trabalho em si do conselho? Já foi assim para campo e disse, meu Deus, esse trabalho é árduo, mas é aquele que eu vou me dedicar? Você falou bem, é árduo, mas é gratificante. Quando você vai, mete a cara mesmo na situação, que vê a realidade e que você consegue resolver, né, como o colegiado, né? Resolver em colegiado, né? Situações. É gratificante. A gente sabe, já entramos na campanha, já fizemos a inscrição, já fomos para um processo seletivo, sabendo que o trabalho não é fácil. Exato. Araripina é enorme, né? Já tem praticamente 100 mil habitantes, quase 100 mil habitantes. Tem lugares que Metropolitana tem duas sedes do conselho, então é o conselho dobrado, né? E aqui nós só somos apenas 5. E futuramente teremos os suplentes, né? Que já está em processo de suplência, que não pode ficar sem suplente. Mas a realidade, quando você sai a campo, que você vê muita coisa, você precisa também se colocar no lugar do outro também.
né? E a gente vê a defasagem é grande, a desestrutura familiar é grande, a gente vê que os pais não têm mais pulso com o adolescente, com a criança, às vezes quando se depara, deixar a criança à vontade, deixar a criança até sem estudar, como a gente já se deparou em casa. Um dia nós saímos em campo, nós deparamos com praticamente 8 crianças sem estudar há 2 anos. Para você ver como é que está a situação. Então, nós saímos, deparamos com essa situação apenas em 2 casas, imagine como é que está. Né? Você sabe que após a pandemia, muita gente não voltou à escola, os pais também não foram atrás de resolver matricular os filhos, enfim. Então, assim, é um trabalho bem difícil. Mas a gente aconselha os pais, a gente faz a nossa parte. Alguns acatam, né, os conselhos, mas outros entram no ouvido e saem no outro, né? Então, assim, mas a gente não pode parar. A gente entrou nessa justamente para saber que é difícil, mas Carlinhos acabou de citar, tem uma rede de proteção, está desativada. Agora nós vamos ativar a rede de proteção, né, que, como ela falou, Polícia Militar, Conselho Tutelar, CRAS, enfim, toda a rede de proteção para que possamos amenizar a situação. Sabemos que não vamos resolver tudo, mas pelo menos amenizar. Tá bom, já tem aí um cronograma, um planejamento para as ações que o Conselho vai desenvolver durante o ano de 2024? Nós estamos sentando e coletando as ideias, né? Logicamente, as demandas são muito grandes de atendimento. Tem dias que a gente não consegue nem respirar direito, porque é um atendimento em cima do outro. Mas nós vamos sim. Uma coisa que foi dita já por Carlinhos, eu tive uma reunião com a secretária de Desenvolvimento Social, Virna, e com Cícero Leal, que é presidente do CMDCA, e nós resolvemos então ativar a rede de proteção do município. Estava desativada, assim, o grupo pelo menos estava parado, e nós estamos aí com uma vontade grande de colocar em prática, em ação novamente, e também o nosso cronograma de visitas e palestras nas escolas, principalmente, e também com o pessoal da saúde, agentes de saúde, com os enfermeiros, para que a gente possa trabalhar em equipe, né, em conjunto, e tentar minorar as dificuldades e o sofrimento das nossas crianças e adolescentes. Olha, outra coisa que a gente tem muito aqui, além das escolas, são as associações. Vocês já estão planejando também levar essas palestras para as associações, essas pessoas que às vezes não têm a disponibilidade de sair das suas localidades para acompanhar uma reunião, uma palestra com o Conselho? Sim, nós inclusive solicitamos à Prefeitura, né, a aquisição de alguns equipamentos que são importantes para que a gente saia, né, de dentro do Conselho Tutelar também, que é o nosso local de trabalho. Temos que fazer os atendimentos, mas que a gente saia. E dentro desse planejamento da minha gestão, à frente do Conselho nesse primeiro ano, é justamente aproximar o Conselho Tutelar da população. Então, escolas, associações, nós vamos sim fazer, né, muitas visitas, muitas palestras, para que as pessoas tenham a compreensão também do que são as atribuições do Conselho Tutelar, né? E lembrando sempre, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 136, ele fala das atribuições do Conselho Tutelar e não do Conselheiro Tutelar, justamente para que se trabalhe em equipe, que se haja discussões de casos, mas que a maioria prevaleça. Bem, e aí a gente vai falando sobre essas ações do Conselho. Eu queria que você ia fazer uma fala também complementar. Fique à vontade, Carlene. Nossas campanhas são baseadas nas campanhas nacionais. Agora mesmo em fevereiro a gente vai trabalhar o tema, né, sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Aí já tem o mês de maio, que é exploração e abuso sexual. Então, cada mês tem a sua campanha nacional e a gente trabalha com esses temas. Se as escolas
se as escolas tiverem interesse de levar as palestras do conselho, como é que elas fazem para solicitar? Às vezes é através de ofício, né? Ou até mesmo a gente entra em contato com eles, que a gente um projeto sobre determinado tema, né? Tema nacional, e a gente pode ir até a escola, né? Em colegiado, né? De 3 ou 2 conselheiros, levar um profissional também que se identifica com o tema abordado e fazer a palestra normalmente. E é importante a gente ter essa parceria com as escolas, não só com as escolas, mas com a saúde, né? E, enfim, é importante ter uma parceria em geral com a população. Amor, se por um acaso uma pessoa perceber que uma criança ou um adolescente está sofrendo maus tratos, está sofrendo algum tipo de violência, como é que faz para acionar o conselho? Nesse caso, violência e maus tratos, acionar a polícia, né? Polícia Militar. E quando entra o conselho, então? A Polícia Militar vai ser acionada porque a criança está sendo vítima de violência naquele momento. Então, se existe possibilidade de flagrante, Polícia Militar. Certo. Será encaminhada a Polícia Civil. Nós seremos acionados no momento em que chegar o relatório, né, e a gente vai julgar se realmente aquela violência é cabível que o pai ou a mãe seja afastado da família. Nós podemos atuar dessa forma, já solicitando direto ao delegado ou ao juiz que haja o afastamento do agressor da família. Essa lei é nova, já da lei Henri Borel, foi adicionada ao Estatuto da Criança e Adolescente. E quando é que uma pessoa deve acionar o conselho? Olha, sempre que vê que o direito da criança e do adolescente está sendo violado, ela pode acionar o conselho e nós iremos requisitar os serviços para que seja sanado o problema. A gente notifica a pessoa, o agressor ou a agressora. Nós podemos enviar a requisição direto para a delegacia, nós podemos acionar o Ministério Público, podemos acionar a Justiça, e isso depende de cada caso. Então, há o caso de crianças na rua, crianças em estado de abandono. Não é uma atuação do Conselho Tutelar, é uma atuação do CREAS, né? Então, há ainda essa nossa intenção de levar as palestras para escolas, associações e demais órgãos, a saúde também, é justamente porque, Mari, às vezes a criança está sendo agredida e você, às vezes, vai fazer uma ligação para um conselho tutelar enquanto você podia estar ligando para a polícia e ganhar tempo, certo, né, na denúncia, porque em caso de agressão a gente não pode ir, né, até porque nós devemos zelar por nossa segurança também. Quando é caso de violência, é a Polícia Militar que tem que ser acionada. Muito bom esclarecer esse ponto, porque sempre fica uma dúvida, né? Como o Carlene falou, quando a gente não conhece bem o Estatuto da Criança e do Adolescente, fica aquelas dúvidas, para quem é que eu devo ligar, a quem eu devo recorrer. Então é muito importante, de suma importância mesmo, esse esclarecimento que vocês vão fazer nas palestras, para que a população cada vez mais possa entender e acionar aos órgãos corretamente, né? Isso, inclusive o que Carlene falou é importante. Como o ECA é muito grande, o ideal é que todo mundo lesse, mas que todo mundo possa, tem na internet, artigo 136, que são as atribuições do Conselho Tutelar. Seria importante que a população tivesse conhecimento, quem puder ler a gente recomenda. Muito bom. Quero agradecer a vocês a presença, Carlene, Amon e Charles, por estarem aqui na TV Ativa do Araripe, esclarecendo e prestando esse importante papel na nossa sociedade, que é de conselheiro tutelar. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, eu agradeço. E você, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que aí a gente vai direcionar a sua dúvida aos conselheiros para que eles possam, em outra oportunidade, também vir aqui e tirar a sua dúvida. Eu sou Mária Ferreira e esse é o nosso Totalmente Versátil.